Meus amigos, acabou de acabar lá no Novo Horizonte, no estádio Jorjão. Novo Horizontino 0, Corinthians 1. Corinthians consegue largar bem na estreia na competição e também na estreia do técnico Dorival Júnior. O Corinthians vence o jogo de ida fora de casa por 1 a 0 sem levar gol. Uma coisa que a gente tem que pontuar de maneira positiva, tá? A gente sabia que não ia ser um jogo fácil, não ia ser um jogo simples, até pela nossa escalação, quando a gente viu ali 1 hora antes do jogo, com alguns jogadores titulares na reserva, alguns jogadores esquecidos jogando de titular. O Novo Horizontino que sempre vem melhorando no cenário brasileiro, né? Sempre chegando em semi, quartas de final de Campeonato Paulista, batendo 2 anos seguidos na trave para subir para a Série A. Então a gente sabia que não ia ser um adversário fácil, como alguns times da Série A teve como adversário algumas equipes semi-amadoras e algumas equipes que a gente não conhecia também aqui no Brasil. Hoje o Botafogo enfrentou o Capital, que eu não me recordo de qual estado é, peço até desculpa. O São Paulo que recebeu o Náutico, que está na Série C. O Maracanã foi jogar contra o Inter. A Aparecidense foi jogar contra o Fluminense. Então o Corinthians foi o único que não teve um adversário semi-amador, tá? E também não quer dizer que esses adversários semi-amadores também foi fácil. Foram osso duro também com os nossos adversários da Série A, né? Você vê o Náutico segurando um 2 a 1. O Maracanã foi derrotado pelo Inter no último minuto. A Aparecidense conseguiu segurar apenas o 1 a 0. Né? Só o Botafogo que destoou, venceu por 4 a 0. E o nosso adversário, o Atomo Green, que visitou o Ceará, que é um adversário de Série A, né? O único confronto Série A na Copa do Brasil, e venceu por 1 a 0 lá. Então o Corinthians também, assim como o seu rival no sorteio, acabou pegando um adversário osso duro, um adversário encardido, que é o Novo Horizontino, e conseguiu, mesmo com alguns jogadores reservas em campo, vencer, tá, por 1 a 0 com gol de Héctor Hernandes, que não fazia um gol desde o jogo contra o Bahia, ganhou poucas oportunidades, e na primeira chance dele titular com o Dorival, na estreia do técnico Dorival, o Héctor consegue balançar a rede. Mas antes de falar sobre o jogo, sobre a nossa individual, sobre o que eu achei do time, like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos, que é muito importante, tá? E também sigam a gente em todas as redes sociais, beleza? O Corinthians começou a escalação, tá, com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Angileri. No meio de campo a gente abriu o meio de campo com Charles, Alex Santana, Maicon e Bidon, tá? E na frente, Thales Magno e Héctor Hernandes. Quando soltou a escalação, eu falei assim, caraca, ele tá trazendo 3 caras aí que não frequentam o time titular, né? Que é o Charles, o Maicon e o Alex Santana. O Maicon vem entrando nos últimos jogos, infelizmente, mas vem entrando, porém nenhum dos 3 são titulares. Isso falando do meio de campo, né? Porque na zaga também o Kaká voltando a ser titular depois de um tempo aí sem atuar. Eu falei, vai ser um jogo complicado porque o time tá bem mexido e o Novo Horizontino com seus titulares, né, com o seu time que vem disputando a Série B, o Corinthians sem entrosamento, com uma dupla de ataque que jogou algumas vezes só e nada além disso, né, que foi Thales e Héctor. Tinha informações antes do jogo que o Roberto ia ser poupado por conta de estar jogando meio baleado. Eu falei, eu acho que vai ser só o Héctor, talvez seja Héctor e Romero na frente. O Coronado estava previsto para jogar também em alguns minutos, como titular, talvez, né? Mas não, então ele preservou o Raniel, ele preservou o Romero, ele preservou o Carrilho, ele preservou o Yuri Alberto, tá? Se você colocar o Martins nessa alçada de titular, também é preservado, tá? O Romero nem entrou, né? Então a gente pode colocar que o Romero foi preservado 100%, né? Os outros entraram. E o Corinthians começou o jogo recuado, né? Normal, o Novo time em casa ia tentar botar um ímpeto ali de mandante para tentar fazer um gol cedo e balançar um pouco a estrutura corintiana, mas o Corinthians conseguiu se suportar bem nos primeiros 10 minutos. E aos 11 minutos, numa boa jogada, que antes já tinha tido uma boa situação que o Bidon, a bola sobe para ele na entrada da área e ele chuta
e a bola bate no zagueiro, né? Ele tentou chapar aquela bola padrão, né, de quem recebe com a canhota, a colocada. Eu até comentei com meu pai no vídeo, na hora do jogo, que eu sei que na hora ali o jogador pensa rápido, porque tem que tomar decisões rápidas, porque senão a marcação chega. Mas normalmente quando um cara canhoto recebe essa bola, ele normalmente ele tende a chutar como o Bidão chutou. Se algum dia algum jogador tiver essa leitura rápida, nem alguns têm, de bater cruzado, né, bater no canto é, inferior, talvez seja até um pouco melhor, porque normalmente sempre vão fechar o lado do canhoto, né? Eu sei que na hora é rápido e falar de casa é fácil, né? Na hora a gente não consegue tomar essa decisão muitas vezes. Tem que ser muito extra classe, muito gênio para tomar essa decisão. Mas eu queria que os jogadores tivessem essa percepção, sabe? Porque você dá o canto pro cara, sabe? Todo mundo vai pra lá, zagueiro, vai goleiro. E sempre fica um espacinho ali. Mas não é um gol perdido pra mim, é só um, um apontamento aqui meu aqui sobre essa situação, tá? Mas o Bidon não teve culpa nenhuma, ali é rápido, né? Tomada de decisão rápida. Depois bate-rebate, a bola pro Mateuzinho, o Mateuzinho acha o Thales, né? Ele recebe, o Mateuzinho antecipa, roubando a bola do adversário, acha o passe pro Thales, o Thales cruza pro meio da pequena área, a bola bate-rebate, bate no Hector e entra, gol de centroavante, que no primeiro momento é anulado por um impedimento do Thales, mas depois a gente vê que o Thales estava na mesma linha com o seu zagueiro, né, com o seu adversário, e valido o gol, segundo gol do Hector Hernandes pela camisa do Corinthians. Primeiro gol de um espanhol na Copa do Brasil, né, um espanhol mesmo, sem ser naturalizado, um espanhol faz o primeiro gol dele na Copa do Brasil, tá? E balança as redes depois de um tempo, né? Primeira chance titular depois de um tempo também do Hector. Ele aproveita da maneira que conseguiu ali. Mostra que tem um bom pivô, mostra que sabe tratar bem a bola. Errou alguns domínios ali, ia lá. Mas a bola sempre com um marcador, né? Mas as bolas que ele conseguiu receber sem marcação, ele conseguiu fazer um pivô, conseguiu preparar essa bola. Mas sempre que ele preparava essa bola era pro Thales e o Thales acabava perdendo a bola. Ou era pro Michael com aquela barriga dele enorme, não conseguia prosseguir, tá? Mas o Hector mostrou um bom trato com as que ele recebeu sem pressão do adversário, tá? Depois o Corinthians não teve chances, assim que eu me lembre, tá? Hoje eu não fiz as anotações e também não estou conseguindo olhar o flash score agora, mas o Corinthians não teve chances claras depois desse lance. E o Novo Horizontino chegou algumas vezes, mas só rodeando a bola, só jogando a bola para a área. O Hugo às vezes saía, conseguia segurar, passava por todo mundo, ia para tiro de meta, alguns escanteios que não davam em nada. Então o Novo Horizontino ele não atrapalhou o Corinthians, não colocou o Corinthians nas cordas assim de maneira que fizesse o Corinthians realmente sofrer, tá? E as que ia acontecer a finalização, o André Ramalho fez uma boa partida hoje, depois de muito tempo, e conseguiu intervir em algumas situações, fazer bons desarmes, né? Tentando carregar o Kaká, porque o Kaká ele consegue ser ruim até num jogo que relativamente está sendo tranquilo, né? Segundo tempo, o Novo Brusino mexe algumas peças, o Corinthians não mexe, o Corinthians continua o mesmo, mas também sem produtividade. É um jogo bem feio, para falar a verdade, um jogo bem morno, bem xoxo, mas o Corinthians bem postado defensivamente, afastando bolas, evitando ataques adversários e a bola rodeando, 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 sem perigo nenhum pro nosso gol, né? Alguma defesa do Hugo, teve um escanteio que o jogador adversário cabeceou, o Hugo conseguiu fazer uma boa defesa jogando para escanteio, né? Eu acho que foi a única finalização para valer que o Hugo precisou trabalhar no jogo, né? Então foi um jogo bem feio, o segundo tempo pior ainda, para mim foi um jogo pior ainda. O Corinthians não conseguiu criar absolutamente nada, e daí começa a vir as mexidas, né? O Hector acaba cansando muito, né? Você vê que ele estava bem cansado na pressão, não estava conseguindo mais pressionar o adversário. Aí vem o Yuri, entra o Martins no lugar do Charles, que acabou sentindo, mas o Charles, eu quero falar aqui na nossa individual, mas adiantando, fez uma boa partida o Charles, tá? Mas o Charles acaba sentindo, espero que não seja nada sério, eu acho que ele esticou muito a perna, espero que seja só uma cãibra ou um desconforto momentâneo ali, prefiro se preservar, mas ele saiu mancando. Eu não gosto que jogador se machuque, independente se é ruim, se é bom, não. É um profissional que tá na equipe
e a gente pode precisar, né? Então o Charles sai machucado, entra o Martinez, espero que não seja nada. Também sai o Bidon e entra o Carrilho. E depois sai mais pra frente, sai o Maicon e entra o Rian. Isso, entra o Rian, tá? Mas por mais é isso, o Corinthians não conseguiu produzir absolutamente nada. O Thales é muito abaixo de novo, mas não só ele, como o time inteiro. O que me incomodou muito foi as bolas recuadas para trás, sempre jogando para trás. O Thales pegava essa bola, ciscava, voltava para trás. Aí a bola chegava no Bidon, Bidon jogava para trás. Aí chegava no Maicon, como sempre, bola para trás. Aí chegava no Charles em alguns momentos, bola para trás. Chegava no Mateuzinho, bola para trás. O André Ramalho ameaçava uma saída, bola no Hugo. Então, um jogo muito caranguejo do Corinthians, me incomoda bastante, jogando bola para trás. Mas deu para entender a proposta, não queria se expor, não queria perder essa vantagem. Só que às vezes incomoda um pouco essas bolas para trás toda hora. Esse meio que jogo um caranguejo, parece que você chama mais ainda o adversário. Mas eu entendi a proposta, olhando pelo lado do copo cheio, meio cheio, a gente percebe que foi uma proposta já pensada, né, de tentar não perder essa vantagem que conseguiu logo cedo no começo do jogo, né? Dorival. Dorival não mexeu muito no esquema tático do time, se você olhar do Ramon. Ele apenas povoou mais o meio de campo, ele coloca o Alex Santana e o Charles para ganhar em posição física, junto com o Maicon ali, que é um cara mais forte. Então você teve três caras fortes no meio de campo, tem posição física. E o Bidon, que é o mais leve ali, né? O mais magrinho, o mais dinâmico, o mais veloz, digamos assim, com a bola no pé, o mais habilidoso, com mais liberdade. Mas mesmo assim, mais uma partida meio abaixo do Bidon, né? Errando muitos passes, muita bola para trás, perdendo dividida, que é o padrão por ser um menino mais franzino. Mas hoje, pra mim, pelo menos pra mim, foi uma partida abaixo do Bidon, mas a gente vai falar isso mais pra frente na nota individual. Então eu entendi a proposta, rechear o meio de campo, tentar deixar o Thales ser esse cara meio solto pela esquerda e tentar acionar o Hector quando tiver a bola, atacando com todo mundo, né? Então a proposta foi bem feita. Os jogadores são limitados, alguns jogadores ali. Quero ver o Alex Santana de volta ao prime dele, ao quando ele chegou. Quero ver o Charles recuperando pelo menos um futebol aceitável. Que eu sei que ele pode entregar, não é nenhum gênio, não é nenhum nota 7, é mediano, nota 5. Mas dá pra você cobrar de um jogador assim, pelo menos uma nota, um futebol aceitável, né? Do Maicon a gente não espera mais nada, pelo menos eu, tá? Eu não espero mais nada do Maicon. Mas entendi a proposta do Dorival de fortalecer o meio de campo, deixar o Bidon um pouco mais solto, tentar fazer o Bidon carregar essa bola pro Thales consequentemente achar o, o Hector Hernandes. Tá? Soltou bastante o Mateuzinho com a bola no pé, segurou um pouco o Angeleri como um terceiro zagueiro em muitos momentos. Né? Você vê que o Angeleri sempre vinha descer para fazer essa saída de bola, às vezes ficava como terceiro zagueiro e o Mateuzinho conseguia sair. Então eu entendi as primeiras ideias do Dorival que ele colocou. Não mexeu muito, não mudou muito, deixou um pouco padrão Ramon, que é normal, acabou de chegar, não teve nenhum treino, dois treinos ainda completos, né? Então é entendível, é compreensível e é aceitável ele manter o esquema do Ramon, boa parte dele, mas deu pra ver algumas ideias do Dorival Júnior, pelo menos poucas ideias, né? Poucas situações que eu vejo que é do Dorival, tá? Mas é isso, vamos para a nota individual de cada um. O Hugo Souza não precisou trabalhar, vou deixar ele com uma nota 7, tá? Mateuzinho, às vezes o Mateuzinho, cara, a minha opinião sobre ele é que às vezes ele briga um pouco com a bola, sabe? Tem hora que você vê que ele parece que nem sai, que ele tem uma relação meio duvidosa com a bola às vezes, né? Ele briga com ela e meio que tropeça, pisa na bola, escorrega, aí pega na orelha dela quando vai dar um lançamento na paralela do campo, mas marcação muito bem, e tem hora que ele tem uma relação meio que complicada com a bola, né? Tem hora que ele faz umas cagadas, que ele briga com ela, mas tem hora que ele tá tratando bem, não dá caneta no adversário, dá um baita lançamento, participa diretamente do gol como ele participou. Então o Mateuzinho, ele é muito 880, né? Mas é um lateral decente. Não sei se ele tem que ser sempre nosso titular
pra valer. Eu acho que o Corinthians precisa ir no mercado. Né? Mas enquanto a sombra dele for o senhor Léo Maná, então que o Mateuzinho continua aí como titular da posição. Tá? Então vou deixar o Mateuzinho com uma nota 7. André Ramalho. Cara, eu sempre falo aqui que eu acho muito difícil o jogador de futebol desaprender a jogar bola. Né? Eu não acredito nisso. Embora alguns parecem que tentam forçar essa teoria. Né? O André Ramalho, cara, é um bom zagueiro. Eu sempre falei aqui. Eu acompanho o André Ramalho há muito tempo, desde a época do PSV e do Bayer Leverkusen. Acho que o único time que eu não acompanhei foi quando ele jogou na Áustria. Mas no Bayer Leverkusen e no PSV eu acompanhei. Sempre foi um bom zagueiro, de boa saída. Até mesmo numa fase agora no Corinthians, a saída dele é boa. É um zagueiro que sempre foi bem físico, sempre ganhou divididas, sempre se impôs. Né? E chegou aqui no Corinthians mostrando isso. Mas esse ano é pavoroso. Né? Pavoroso. Mas, fazendo o recorte desse jogo, ele fez uma boa partida, cara. Ele ganhou divididas, ele ganhou bola aérea, ele tem uma boa saída de bola, né, com lançamentos muito bons. Hoje, conseguiu consertar os erros do Kaká, perdeu poucas antecipações, fez poucas faltas, a única falta que ele fez foi muito besta na entrada da área, mas graças a Deus não resultou em nenhum perigo, né? Mas foi bem. Vou deixar o André Ramalho com uma nota 8, tá? Pelo recorte do jogo de hoje, vou ser justo. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o jogador não desaprende a jogar futebol. Tomara que volte a jogar futebol, que volte a fazer boas partidas, que volte a ter um desempenho bom, que fez a gente confiar bastante nele no final do ano passado e que tecnicamente é o nosso melhor zagueiro. Mas aqui não é só técnica, tem que ter vontade, tem que desempenhar também, tem que entregar. Se o cara tiver só qualidade técnica e não entregar, não vale a pena. Concordo? Mas essa é a minha opinião sobre o André Ramalho hoje. Kaká, esse é ruim, mano. É com todo respeito, cara. O atleta André Ramalho o atleta Kaká é muito ruim, cara. O atleta Kaká é muito fraco. Ele se embanana com a bola, tropeça sozinho, quer dar uma de Beckenbauer e não consegue carregar uma bola, não consegue controlar a bola. Como é grosso o Kaká, como é esquisito o Kaká, cara. Mas como ganhou, eu não vou dar nota vermelha pra ninguém, cara. Mas o Kaká ele faz força pra ser ruim, cara. Nossa senhora, cara. É assustador ter o Kaká como zagueiro do Corinthians. Aí você vê Félix Torres também, você não sabe quem é pior. Quem é pior, Kaká ou Félix Torres? Não sei, né? Eu vou deixar o Kaká com nota 5. Angileri, errou algumas saídas de bola, né? Saída de bola, ele perdeu algumas posses ali na defesa, mas no segundo tempo ele foi o melhor momento dele no jogo. Ele conseguiu desarmar várias investidas do atacante do Novo Horizontino, se eu não me engano é o Pablo Diego. Né? Ele fez boas intervenções. Apareceu pouco ofensivamente hoje, porque o Dorival colocou ele como um terceiro zagueiro em boas situações na saída de bola. Então ele não tinha fôlego para chegar no ataque. Vou deixar o Angelino com uma nota 7. Maicon. Maicon. Eu prefiro deixar o Maicon sem nota para não ser injusto com ele, até parecer pegação de pé, tá? Pegação no pé. O Maicon, para mim, eu não consigo mais ver o Maicon importante pro clube, sabe? Eu não consigo ver o Maicon entregando o que ele já entregou em 2017, que já faz tempo, né? Vamos ser 8 anos aí daquele Maicon, né? Faz tempo. Eu não consigo mais ver o Maicon naquele nível, tá? Eu não consigo ver a importância que o Maicon tem nesse elenco ainda, tá bom? Então vou deixar o Maicon sem nota. Alex Santana, errando muito ainda, muito pesado, mas não foi uma partida horrível, tá? Vou deixar o Alex Santana com uma nota 6-7. Charles, uma boa partida, bons desarmes, apareceu bem ofensivamente, mas o Charles é aquilo, né? Toda vez que ele faz uma boa partida, ele cansa muito rápido, né? Ele chega a 60 minutos podre, ele recebe uma bola em velocidade, ele não consegue 2 piques e um sprint e já perde a bola, né? Vou deixar o Charles com uma nota 8. Bidon, a partida mais abaixo do Bidon, na minha opinião, errou muitos passes, perdeu muita dividida, perdeu muita bola, né? Não conseguiu ser objetivo, precisa ser mais objetivo. O Bidon não é parar de tocar só pro lado. Vou deixar o Bidon com uma nota 6. Thales Magno, abaixo de novo, nota 5. Não conseguiu criar nada, não conseguiu fazer jogadas individuais e só jogou bola para trás hoje. Sei que o time não era o titular, sei que o time não tinha um meio armador para ajudar ele ali numa tabela, mas para mim foi uma partida abaixo
do Thales Magno, vou deixar o Thales Magno com uma nota 5. Hector fez o gol, vou deixar uma nota 8. Pelo gol e por alguns pivôs muito bons. E assim, Barano acabou em alguns momentos, normal. Isso aí a gente está acostumado com o Yuri Alberto também, então não saiu muito do padrão. Mas aquelas que sem pressão de adversário conseguiu fazer uma boa preparada para quem chegava por de trás, né? Então vou deixar o Hector com nota 8. Os que entraram, o Yuri Alberto, vou deixar sem nota, não precisou tocar na bola direito, não teve como, né? Não foi acionado, porque também entrou já quando o Corinthians estava mais se defendendo. O Carrilho também vou deixar sem nota. Rian vou deixar sem nota. Raniel e Martins também vou deixar sem nota. Os 5 que entraram não participaram muito do jogo porque o jogo já estava sem bola, né? O jogo estava mais na parte defensiva, tá? Então vou deixar os 5 sem nota aí para não ser injusto. E o Dorival, eu vou deixar o Dorival com uma nota 8, tá? Pela coragem de povoar o meio de campo. Pela coragem de poupar alguns jogadores também, preservar alguns jogadores pro jogo de domingo, pro jogo de sábado, tá? E é isso. Vou dar uma 8 pro Dorival e pra sua comissão, tá? Domingo agora, eu vou estar no tour da Neoquímica Arena, vou tentar fazer algumas coisas lá pra vocês, tá? Tentar fazer um compilado e soltar aqui no canal, tá? Vai eu, minha mãe, o Breno aqui do canal e uma amiga nossa. E a gente tenta preparar um conteúdo pra vocês na próxima semana. Beleza? Próximo jogo, Corinthians e Inter, sábado, Neoquímica Arena, às 6h30 na Prime Video. Vai ter pré-jogo na sexta, tá? E domingo e no sábado tem um pós-jogo, logo em seguida a partida, tá? Aviso, dia 8 eu estarei viajando nas minhas férias e eu não vou estar aparecendo no canal pelo menos por uma semana, tá? E aí quem vai estar à frente do canal é o Breno e os outros apresentadores. Fechou? É isso. Like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos. Muito obrigado por quem assistiu até o final. Um forte abraço. O jogo acaba, mas a fiel não descansa. Vai, Corinthians!